precisa abrir a Bíblia, não vamos ficar só com a tela, para a gente ganhar tempo e também mais fácil para a gente acompanhar. Capítulo 21, versículo 18. Capítulo 21, versículo 18 diz: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Passa mais o versículo. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vamos orar outra vez. Amantíssimo Deus, esta é a palavra, Senhor, que nós lemos. E agora, Senhor, já pedimos, Pai, que o Senhor libere a palavra para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amados, muitas coisas parecem às vezes um paradoxo das pregações ou até mesmo leitura, quando a gente lê e menciona o texto e o contexto, que não se faz necessário. Pode deixar lá o texto, lá você não vai precisar, pode deixar lá, tirou? Então se faz necessário pegar todo o contexto, que toma muito tempo. Portanto, Jesus então voltando da onde? Não interessa da onde, de Betânia, e com os discípulos, e ele encontra à beira do caminho uma figueira, e ele estava com fome. E quem está com fome não precisa perguntar, a pessoa quer comer. Comer o quê? Fome do quê? Amados, às vezes a gente escreve muita coisa errada, ao contrário, confunde fome com vontade de comer. Não tem nada a ver vontade de comer e fome. Fome é aquelas criancinhas que você vê na televisão, nos jornais, desnutrida, porque não tem o que comer. Não é? Na Etiópia, em várias partes da África, isso é fome. Mas também tem vontade de comer, até depois da refeição, às vezes você tem vontade de uma sobremesa. Isso não é fome. Agora, fome da palavra de Deus é porque a pessoa não está sendo alimentada. Esta sim, o Senhor disse, nos últimos tempos, vão ter fome da palavra e não vai ter mais a palavra, porque brincou enquanto tinha hoje toda a oportunidade que nos é dada. Não é isso? E não vai achar mais a palavra. E aqui a gente pisa em favos de mel, que nós temos na igreja para congregar. Temos um povo unido, temos um lugar aconchegante, e temos a palavra que o Espírito Santo tem liberado, ele tem nos fornecido esse alimento. E aí está dizendo assim: o Senhor teve fome física, vontade de comer, porque Jesus andava direto dia e noite, orando, jejuando, e poderia dizer que Jesus estava não só com vontade de comer, era com fome mesmo. Porque ninguém sabia quantas horas aquela pessoa estava andando, pregando a palavra e não se alimentava de nada.
e multidões atrás dele, e ele multiplicando e tal. Agora dizendo, ele teve fome. Mas o Senhor, essa fome que ele teve, vindo daquela figueira, fome física. Mas ele queria passar uma mensagem hoje para vocês aqui, que é os dois, física e espiritual. E agora ele encontra do lado do caminho que ele vinha vindo, ele teve fome, ele encontra a figueira e foi lá com os discípulos, ver se achava figo, e não encontrou figo, porque ele queria comer, estava com fome, ele disse. E parece que os discípulos até repreenderam: Senhor, mas como o Senhor está procurando figo nesta figueira? Está cheia de folha, não tem nenhum fruto. Se não é tempo de figo. Parece um paradoxo ou não? Nós pregamos aqui, amados, você que está na live, quem sabe, você precisa de uma palavra da parte de Deus, e nunca foi revelada, porque a única pessoa que tem para você é o Espírito Santo que tem. Ninguém tem uma palavra humana para você que pode saciar a tua fome, a não ser o Espírito Santo. Não passa de um sermão que às vezes machuca as pessoas porque está batendo com o cabo da ferramenta, da espada, da faca, ou do que quer que seja, e não está batendo com corte aonde tem o medicamento, aonde tem o alimento. Essa espada que tem dos dois lados e está batendo às vezes com o cabo da ferramenta e não vai ter nunca alimento. Agora o próprio Jesus, o autor da natureza, o autor da figueira, o autor de tudo, ele procurando figo na figueira, fora de tempo, e ele disse: ninguém mais vai comer figo desta figueira, nem tempo nem fora de tempo. E ela amaldiçoou a figueira, e ela secou-se imediatamente. Nós pregamos aqui semana passada, amados, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, são 8 versículos, dizendo: para tudo há um tempo determinado, a propósito, mas não está dizendo determinado por Deus. E o primeiro versículo, segundo, terceiro, quarto, até o oitavo, você não vê Deus no assunto de Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo. Tempo de abraçar, tempo de afastar do abraço, tempo de semear, tempo de colher, e tempo para tudo. E as pessoas lerem, ouvem a palavra e voltam vazio para casa, porque elas querem jogar tudo em Deus e Deus não está no assunto. Por quê? Porque veja bem, se há tempo para tudo e não está acontecendo o que você precisa e necessita e quer urgente, você está semeando semente errada. Então troca a semente, porque o problema é seu e não é de Deus. Não tem ninguém, não tem Deus nos 8 versículos. Há um tempo determinado e você não determina nada e continua sofrendo aí em conta-gota, se arrastando e dizendo: eu não sou merecedor. E Deus o quê? Se é um tempo determinado de semear, semeou feijão, não deu certo, semeia milho, não deu certo, semeia trigo, não deu certo, vai trocando a semente e seja abençoado hoje, amanhã e depois e todo dia. Isso é o que o Espírito Santo tem, porque sem ele você não passa de um sermão lido por qualquer um que sabe fazer uma leitura. E você é a mesma coisa que está na live se arrastando. Você tem tempo para tudo. Tempo para fazer exame, tempo de ir no
se alimentar. Portanto, eu estou olhando as luminárias ali no vitrô. Tem pisca-pisca ali. E não é mês de dezembro. E está bonito ali. Porque você faz o tempo. Você não passa mais um religioso que vai seguindo a meta das religiões e aquilo que Jesus contestava tanto, o chamado a tradição dos anciões. Ancião quer dizer criança, novinho? Não. Nem depois de velho, ainda mantendo aquela tradição de pai para filho, e neto e bisneto, e carregando coisa. Pega um saco de osso de José do Egito e sai do Egito e vai para Israel. Pega de Israel, vai para outro lugar. Pega da sepultura e fica carregando osso até quando? Tradição dos anciões. Não é isso? Então não, eu vou colocar as luminárias na minha casa, na frente da minha casa, nas árvores, ao mês de dezembro, eu tiro quando eu quiser, eu estou atrás dia 6 de dezembro, eu vou continuar a religião que vai atrás dia 6 de dezembro, que é uma tradição, que é do Santo Reis e acabou, agora tem que tirar. Isso é coisa de religioso, e não é coisa do povo de Deus. Você tira quando você quiser e coloca quando você quiser. Se quiser colocar no começo de dezembro e passou dia 6 de dezembro, tem que tirar hoje, urgente. Você não passa de um religioso arrastando ainda saco de osso para lá e para cá. Você que faz o teu tempo. Não que você vai deixar o ano inteiro nem nada para ter graça e tal, mas é só não ficar preso nessas coisas. Por quê? Você ainda trouxe um monte de cacuete lá do mundo e está fazendo mal aqui para a sua vida. Deixa lá, que é do mundo, é das religiões e não é do povo de Deus. Então você que determina e seja abençoado. Agora, é um paradoxo, não é? E Jesus agora passa do lado da figueira, fala, vamos ver se tem fruto. Claro que Jesus sabia que não tinha fruto. Ele é o dono da figueira, ele é o dono da natureza, ele fez tudo isso. E por que Jesus olha para trás e diz agora: você está amaldiçoado da figueira, ninguém mais vai comer fruto seu. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, Senhor, mas eu não entendi. Olha que milagre é esse? A figueira secou. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, diz: este monte aqui esmorona e cai lá dentro do mar. Ele vai cair. Como a figueira secou. Se vocês tiverem fé, vocês estão autorizados a fazer as obras que eu faço. Eu sou Jesus. E muito maior do que as que eu faço. Que vergonha, você não faz dentro do homem, quanto mais hoje não está acontecendo obra nenhuma, milagre nenhum. O que é isso? Eu deixou estragado ou não deixou? É ou não é? E está acontecendo isso? Aqui está assim. Aqui está. Eu digo maior. Aqui a prova é que nós estamos numa live agora. Eu não sei a distância que alguém está participando do culto. Isso é maior do que as obras de Jesus. Porque Jesus não tinha televisão, não tinha um microfone, não tinha um celular, não tinha um carro, não tinha nem uma carroça. Era de a pé, sandalona, com os pés inchados, pregando o Evangelho. E hoje, eu não sei aonde nós estamos alcançando com a obra muito maior do que as de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Muito fácil de entender, não é? Jesus tinha, hoje, e a Bíblia já falava, o livro mais antigo da Bíblia. Qual que é o livro mais antigo da Bíblia? Livro de Jó.
quantos anos antes de Cristo, e Jó já falava da televisão, que veio surgir aqui há 70, 80 anos. Nem isso, 70 anos atrás, começou a televisão, e Jó já falava de televisão, quando ele colocava como se fosse um controle, e diz: eis-nos aqui e eis-nos ali. E você clica o controle, de repente você está falando com o Rio de Janeiro, ou com o Japão, ou assistindo uma partida de futebol lá no Japão, do outro lado do mundo. Isto é, fazendo as obras muito maiores, ele diz: fará que eu faço muito maior, o chamado pregador de telhado. Como é pregador de telhado? O evangelista Luiz sabe, né, Luiz? Não sabe o pregador de telhado? Acabei de falar. Coloca uma antena, e a antena vai buscar, vai levar uma mensagem lá do outro lado do mundo. Entendeu? Agora não sabia. Está sendo importante, estou ensinando até um professor que sabe tudo isso. Ele que estava e não sabia o efeito de tudo isso. E agora Jesus amaldiçoa a figueira e diz: ninguém vai comer mais fruto, porque quando chegar o tempo de você dar fruto, você já secou. Ela secou imediatamente. E os discípulos: Senhor, mas não é tempo de figo, por que o Senhor amaldiçoou essa figueira? Quando a pessoa está na carne, ela não entende nada do Espírito Santo. Só faltava Jesus procurar fruto na figueira, tempo de figo. Ele tinha que procurar, para que nós tivéssemos vergonha e desse fruto, ele tinha que procurar fruto na figueira exatamente fora de tempo. Senão você não entenderia nada do recado de Deus para a sua vida hoje. Por quê? Figueira dá figo, qualquer fruto, qualquer pé de fruta, dá fruto no tempo. Isso não é milagre nenhum. Se a natureza já é determinada por ele mesmo, por Deus. Milagre é fora de tempo. E se você está esperando um tempo para você dar fruto, não vai dar tempo. Essa figueira vai secar e vai perder a salvação. Você vai perder. Daqui começa a apertar um pouco. Aleluia. O clima não é brincadeira aqui no altar, não. Figueira, corre! E começa hoje. Dá fruto, senão vai secar antes. Quando você falar: eu vou começar, fim do ano, vou voltar para a igreja, e vou começar a dar fruto, vou começar a evangelizar, não vou perder Santa Ceia, não vou perder culto, não vou perder louvor, não vou perder nada. Não espera você secar, porque a maldição está junto na figueira, diz o Senhor Jesus, e ninguém mais coma fruto dessa árvore. Pregamos domingo que está em Apocalipse capítulo 18. O Senhor dizendo nos últimos dias, ele dizendo: caiu a grande Babilônia. Caiu o quê? O que caiu? Caiu a grande Babilônia. Que Babilônia é essa? Você sabe que é de onde você veio, lá de dentro da Babilônia. Da religião, você não tinha Jesus, você tinha religião, mas não tinha Jesus. Caiu a grande Babilônia. Quando que ela caiu? O que é cair? Que dia que ela caiu? Que ano que ela caiu? Você está dizendo: caiu a grande Babilônia. Depois o Senhor diz assim: sai dela, povo meu, para que não ocorra os seus pecados na sua vida. Sai dela. Quem que eu disse? Quem o Senhor disse? Povo de quê?
Tem povo dele lá dentro. Tem povo do Senhor lá dentro do espiritismo. Tem povo do Senhor lá dentro do catolicismo. Tem povo do Senhor lá dentro das religiões. E de jeito que ela vai sair de lá? Se a figueira está seca e não vai buscar. Ou se a figueira está secando, vai secar. Antes de seca, vai buscar. Ou às vezes, buscar de jeito. Se você está aqui, está quase seco ou secando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Xarabaná, Senhor, cama, Suidelai. E a figueira, por que o Senhor quis sair dela por Deus? Tem que ter alguém para buscar. Ainda tem gente lá que precisa de vir para cá, porque o Senhor diz que é dele. E depois na Isaías está dizendo assim: quem há de por nós? Quem enviarei para esse alguém? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia. O evangelista Calixto: eis-me aqui, envia o pastor Beato. Não, Senhor. Eis-me aqui, envia qualquer um de você. Como é que vai enviar, sendo que você não está carregando, está quase secando? Como é que vai carregar mais alguém? Eis-me aqui, envia-me. E como pregar, como ouvir se não há quem prega, diz Romano? Como ouvir se não há quem prega? E como você não prega se você prendeu tudo isso aqui diretamente do Espírito Santo? Nada. É o Beato, pastor Beato, tem nada para te dar. Mas o que está em mim tem para te dar, sim. Não tem nada saindo de mim para você. Não está saindo de mim, é de Deus para você. Você aceita se quiser. Portanto, o Senhor diz na carta aos Hebreus: tempo e fora de tempo, dê fruto. E se hoje ouvir a voz do Senhor de Deus, não espera amanhã. Portanto, o Senhor procurou fruto exatamente no tempo certo. Um tempo que não tinha fruto, para que nós possamos entender essa mensagem hoje aqui. E não existe esperar tempo de fruto, tempo para você dar fruto, tempo para você prosperar, tempo para você receber a sua bênção, tempo para você receber a sua cura. Não é amanhã, é hoje. O tempo é hoje. Então, em de fazer as obras que eu faço é ainda maior. Há 2000 anos a gente, pregador por todos os lugares do mundo, prega sobre o cego de Jericó. Bartimeu, filho de Timeu. Uma multidão acompanhando Jesus, ele pediu: pelo amor de Deus, me leva e coloca à beira do caminho. Eu ouvi falar que vai passar um homem chamado Jesus, e eu sou cego, e eu ouvi falar que ele vai passar. E levar ele com muita má vontade e deixar uma cadeira de rodas ali à beira do caminho. Ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu falar porque tinha ouvido. E você tem ouvido para ouvir. Mas o relógio é grande e não quer dar ouvido. Tem ouvido para escutar uma coisa, e ouvir é outra coisa, colocar em prática. E esse homem aqui fez igual o cego de Jericó. Achou alguém para trazer aqui na igreja. Irmão Mauro, que hoje não está aqui. Não é, irmão João? O senhor enxergava quando o senhor entrou aqui? E quem te curou? Jesus. E no passado, 2000 anos, o cego Bartimeu era a mesma coisa? Aqui nessa igreja é assim. Não pergunta por que você não recebe a bênção. Nunca mais esse homem tirou o pé da igreja. É verdade ou não é? Quem vem dirigindo o carro para o senhor? O senhor mesmo. Mas aqui o senhor entrou cego. Os médicos daqui da Unimed de Campinas deu jeito para o senhor? Não. Mas o médico Jesus te curou. Glória a Jesus. Por quê? Igreja de crentes que não tiver acontecendo isso, tira a placa. E não passa de mais uma religião que você saiu de dentro dela. Portanto, tempo e fora de tempo, Jesus quer achar fruto em você. Ele quer achar fruto em você hoje, amanhã e todo dia, a partir de hoje. Por que você anda sofrendo?
Porque ela está escrito assim na carta de Tiago: não se queixe. Você sabe por que tem dores. Ela está dizendo na carta de Tiago: não se queixe das suas dores, mas queixe do quê? Alguém nem arrisca em falar, é isso? Hã? Mas queixa dos seus pecados. Ai, dói aqui, ai, dói ali. Não se queixe das suas dores. Queixamos da nossa desobediência. Por isso que as dores estão aí. E nós não passamos de mais uma Maria das dores. Com a Bíblia, a história de Carunchinha no mal. Portanto, você que está na live, essa igreja aqui não é grande, é pequena. O poder de Deus é tão grande que pode estar alcançando você que está na live, mas também multidões que não cabem, quem sabe, no estádio. Esse som pode chegar e pode alcançar, porque o poder de Deus não se refere ao tamanho do ambiente, o espaço físico que ocupamos aqui, mas o poder de Deus não tem limite, e é o que está aqui nesta noite para te abençoar. É o poder de Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, é hoje. Então me posta a tua bênção hoje, aqui. E passa a dar fruto hoje. Antes que a figueira seca, antes que Jesus dá uma ordem para secar a figueira. E figueira tem que ter fruto todo dia. Porque os frutos que o Senhor está pedindo para nós não se refere à estação. Tem que ser fruto no tempo do calor, no tempo da banana, no tempo da manga, no tempo da laranja com cano, no tempo da mexerica, no tempo disso. É todo dia. Nós temos que dar fruto, senão esta figueira vai secar. Ela já está secando. Tem pessoas aqui quase seco. Que pena. Tem pessoa na live, está quase seco. Não está seco porque está na live ainda. Ainda tem um pouquinho de vida ainda. Por que que tem? Porque o Senhor diz assim para aquele jovem: eu tenho uma multidão na minha frente aqui, e não é bom que eu vou despedir todo mundo com fome. E ninguém trouxe nada para comer. Essa multidão de mais de 5.000 pessoas. Apareceu um jovem no meio da multidão e disse: eu trouxe um lanche para mim comer. E falar: Jesus, tem um jovem ali que trouxe um lanche. O que ele trouxe? Ele trouxe 5 pãezinhos só e 2 peixinhos para comer com pão. Basta, fala para ele não comer, não, traz aqui para mim. E de 5 pães comeram, e 2 peixes comeram mais de 5.000 pessoas, e sobraram ainda 12 cestos cheios de comida que o Senhor multiplicou. Por isso, tem que ter pelo menos uma coisinha. Se ainda tem um fiozinho de vida, ainda dá para você começar hoje. Tinha uma figueira aqui. O senhor daquela região disse: eu vou cortar essa figueira, que ela não está mais dando fruto. E eu tomou o conselho, e o senhor disse: espera mais um pouquinho. Senhor, eu sou pastor, eu estou esperando. Eu não desisto. Pastor Beato, espera mais um pouquinho. Chega mais, mas está na hora, eu não aguento mais ver essa pessoa, ela não quer nada com Deus, mas deixa para lá. Não telefona, não visita. O Senhor ainda disse: não, espera mais um pouquinho. Cave em volta dela, da raiz da figueira, coloca esterco e coloca água. Espera mais um pouco. Aí sim, se ela não resolver, não acontecer nada, não dar fruto, aí você corta de vez e lança no fogo.
Então ainda dá tempo ainda. E o Senhor, Ele procurou fruto daquela figueira fora de tempo. Porque Ele diz, tempo e fora de tempo você tem que ser tempo. Portanto, troca a semente. Que o tempo não é de Deus, o tempo é seu. Troca a semente. Ah, mas minha região deu uma seca e eu plantei feijão, morreu. Planta milho, não deu. Planta arroz, não deu. Planta, troca a semente e dá fruto todo dia. Porque toda época é época de colheita. E toda época é época de plantio. Portanto, o que é que você está semeando no reino? Você que nunca mais dizimou na obra, parabéns. Você que nunca mais ofertou, parabéns. Isso é a semente. É uma das sementes. Não é só vir na igreja, aleluia, glória a Deus, e não devolver o que é do Senhor. Mas a gente tem aqui pouquíssimo. Tem pastor que fala, você não fala não, pouquíssimo, mas aqui tem os remanescentes que nos ajuda a tocar a obra do Senhor. Ela é dele, ela não vai parar. Fecha os teus olhos, você que está na live, fecha os teus olhos também, e você vai tomar posse da tua bênção, da tua cura, em nome de Jesus. Eu determino uma bênção para essa pessoa que está na live, Senhor, no Instagram, em nome de Jesus. Que ela hoje tome uma decisão, e o endereço da igreja é esse, Rua Paulo Corte, número 28, Jardim Ouro Verde, Cidade de Araras. Vem aqui, porque aqui tem milagre mesmo. E eu determino em nome do Senhor Jesus, aqui não é novidade, cura, milagres, nesse lugar não é novidade. Tem acontecido sempre e o Senhor tem nos honrado sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Está lá, pode se ligar. Fecha os teus olhos mais uma vez aqui. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu entrego essa mensagem, Senhor, daqui a pouco essa ceia do Senhor.